Obrigado, Camila, obrigado, né? Que situação, né, gente? Trágica. A Prefeitura de Maceió se incomoda muito com festas, é preciso se incomodar um pouco mais com as pessoas. Eu tenho reiterado isso aqui. Aliás, se incomodar e, bom, observar o outro, né? Ter um olhar mais atento, mais carinhoso ao outro, se faz necessário em qualquer situação. Quando a gente pensa nas celebrações com fogos de artifício, principalmente aqueles que têm estampidos, a gente fica imaginando quantas pessoas nós estamos prejudicando. Será que a gente fica, de fato? Será que os hospitais que estão próximos? Será que as casas de repouso que estão próximas? Será que pessoas com um pouco de mais sensibilidade, será que elas também não são impactadas por esses fogos? Será que pessoas autistas não são impactadas? E são tantos os diagnósticos na atualidade, não é? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema aqui com o médico neuropediatra, o Dr. Rodrigo Araújo, a quem a gente desde já agradece, viu, doutor, por sua gentileza de nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Tudo bem? Tudo bem, doutor Rodrigo, tudo bem. Doutor, nós temos aí uma situação que o barulho é muito grande. Aliás, todos têm reclamado muito. Reclamado por diversos motivos, porque tem idosos em casas, ou porque você está no hospital, ou mesmo numa casa de repouso, ou porque você tem pets em casa, e tem pessoas que são mais sensíveis a esses barulhos, autistas, por exemplo, doutor Rodrigo. Exatamente. A gente tem feito a campanha, né? Inclusive a nível nacional, as mães autistas, tem a vida com a comunidade autista, muito engajada para que a gente evite esse barulho com a questão do fogo de artifício. Por quê? Porque a criança autista, adolescente autista, ele tem transtorno sensorial, ou seja, tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, o que incomoda essas crianças com barulhos muito fortes, muito altos, como o liquidificador, barulhos de locais cheios, e inclusive fogos de artifício. Só que o liquidificador, a mãe pode evitar usar, ou evitar longe da criança, usar longe da criança, pode evitar ir em shoppings cheios, em determinados horários de pico. Só que fogos de artifício é algo que a mãe não consegue evitar expor a criança, porque não é ela que solta, é um vizinho, é alguém na rua, só daquele fogo alto, a criança fica extremamente incomodada, fica extremamente irritada. Isso já repercussão, muitas vezes, até na questão da regressão das habilidades que ganhou numa intervenção terapêutica correta. A criança pode entrar em crise, descompensar, ficar à noite, sem dormir, chorando e irritada por semanas, inclusive. Por isso, nossa conscientização sobre a questão de evitar esse fogo de artifício, né? A gente está num mundo muito, de pessoas muito engajadas, muito atualizadas. A gente não pode ter posturas do passado atualmente. Uma sociedade mais coesa, mais inclusiva. Por isso a gente fala tanto que se evita esse fogo de artifício, é um barulho que incomoda pessoas, não só autistas, né? Quem está no hospital doente, quem às vezes passou noites sem dormir e consegue ter aquela noite de sono, ele tem um barulho que incomoda, né? Até um negócio está ficando sem graça, né, mesmo, no mundo de hoje. É verdade, doutor Rodrigo. Há uma necessidade que a gente comece a olhar um pouco mais o outro e olhar com um olhar mais atento, um olhar mais acolhedor. Fico, de fato, imaginando alguém que é autista, está na ponta lá do espectro autista, de como isso não deve desorganizar essa pessoa. E reorganizá-la não é um trabalho tão fácil, né, doutor? Reorganizar, para ficar desregula, né? Para voltar a regular a criança com autismo após uma exposição dessa. É sofrimento para os pais, profissionais que acompanham, porque ela fica, às vezes, semana, né? Com irritabilidade, chorosa, às vezes até agressiva. Aí ela solta o fogo, ela assusta, ela tem aquela sensibilidade aguçada, fica correndo, fica para cima e para baixo, de um lado para o outro, gritando e chorando o tempo todo. Imagina para um pai, para uma mãe, que uma criança podia estar numa evolução até adequada, aí tem um fator que desencadeia uma crise de autismo. Tem um fator que vai estimular negativamente aquela criança. Então, assim, a gente tem que se conscientizar mais nesse sentido, olhar mais para o outro, ter mais empatia.
Vamos nos perguntar o que é que eu ganho soltando fogos fazendo barulho? Nada. Mas veja, eu posso gerar perdas para o outro. E a gente se colocar no lugar do outro, essa empatia, transforma a gente como ser humano. Bem, doutor Rodrigo, o ouvinte perguntando aqui e pedindo para que o senhor falasse um pouco mais sobre autismo, sobre o porquê de tantos diagnósticos na atualidade e pedindo para que o senhor destaque também de que nós não estamos falando sobre poucas pessoas, nós estamos falando sobre algo que tem uma incidência hoje bastante interessante de ser investigada, e de que ainda que fosse uma só, ainda assim seria bastante interessante que a gente fosse mais inclusivo nessas festividades, né? De modo, ao invés de a gente afastar as pessoas que estão no espectro autista, a gente fosse mais escolhedor. Os eventos precisam, para todos, ser menos estressantes, doutor Rodrigo. Tá excelente. Deixa eu tentar dar uma geral aqui no que é o autismo. O que é o autismo? Algumas pessoas não sabem ainda, né? São sinais que surgem até os 3 anos de idade, né, na qual a criança tem uma dificuldade em interagir com outros, associado a alguns comportamentos repetitivos e tem interesses restritos. Gosta muito de dinossauro, letras de números, pode ter uma agitação, ficar andando para um lado e para o outro sem sentido, gira em torno dela mesmo, andando na ponta do pé, acendendo e apagando a luz. Pode atrasar para falar, a criança com ano, onde alguns meses está falando ainda. Tem uma sensibilidade aumentada a barulhos, a texturas, né? Quando vê barulho, ela coloca a mão no ouvido, chora, não come de tudo, tem uma seletividade alimentar, e a dificuldade em iniciar, em manter uma socialização adequada com outras pessoas. Por que tantos casos estão aumentando? A gente sabe que está aumentando no mundo. A gente não tem dados atuais brasileiros. Mas um estudo americano publicado agora em março mostrou que de cada 36 crianças, uma é autista. É muita criança, é muito. É um dado muito, é uma incidência muito alta. De 36, uma está no espectro. Por que isso tem aumentado? A gente tem algumas teorias, né, que a ciência fala. Primeiro, estamos dando mais diagnósticos porque estamos mais acurados nesse sentido. Hoje em dia se fala mais sobre autismo, hoje em dia notamos as operações comportamentais e fazemos diagnósticos mais precisos. Ponto 2. A gente sabe que pais mais velhos é um fator de risco para a criança nascer com autismo, tanto o pai quanto a mãe, né? Tem um estudo que saiu agora recente, em maio, que fala mãe mais de 35 anos e pai mais de 40 é fator de risco. Aumenta a chance de a criança nascer autista. E o terceiro ponto é a questão genética. Quando a gente tem um familiar com autismo, a chance de ter outro na família é maior. Então, a soma desses fatores tem aumentado o número de casos de autismo, né, que a gente nota. A gente sempre tem um amigo que tem uma autista, algum primo, algum familiar. A gente sempre tem alguém próximo da gente que é autista, a gente conhece. Por isso, a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas e evitar algo que desencadeie as crises como questão de sons e barulhos altos. E isso que a gente está falando, doutor, de que vem aí do DSM e que já em 2013, se a memória não me falhar, incluiu o Asperger como autismo, já numa linha direta, numa linha reta com o espectro autista. Isso que o senhor está falando, o senhor observa no seu consultório, na recepção das pessoas? Realmente, eu tenho alguns pacientes que têm, antigamente, o Asperger, né? Nós chamamos de a nível 1, autismo como mais autofuncional, ou altas habilidades. Uma coisa que me assusta, é que quando a mãe chega para mim, eu digo, meu filho tem Asperger, tem a nível autofuncional, toda feliz. Mãe, vamos devagar. Ele é muito bom em matemática, é muito bom em química, em física, tem habilidade em algumas coisas, mas e a questão emocional? Como é que essa criança, adolescente, está lidando com suas emoções? Esse é o ponto que é nível 1, que a gente sempre tem que estar atento. A gente supervaloriza as nossas habilidades, mas esquece que a pessoa tem déficit, tem dificuldade na questão de relacionamento, na questão emotiva. E isso gera prejuízo e danos para essa criança e adolescente. Depois é uma criança, um adolescente com depressão, com ansiedade, porque a gente supervalorizou a questão emocional
e esquecer o que está atrás disso, por trás disso. Tem uma criança, um adolescente que tem dificuldade em se relacionar. Às vezes que é nível 1, ele fala muito, mas fala do que é do seu interesse. Se você mudar de assunto, ele não sabe manter aquela conversa. Se você falar de astronomia, planetas, números, vai falar bonito, fala sobre tudo de astronomia, todos os dinossauros. Mas fala outra coisa do cotidiano, ele não tem interesse nenhum. Ele não consegue manter esse diálogo. Então, assim, tem que ter atenção com o que é a nível multifuncional, antigamente chamado de aspas, que foi tudo englobado no transtorno do espectro autista, né? Além de outras condições, para a gente ter atenção à questão emocional, relacionamento, para não ter coisa de problema. Bem, doutor Rodrigo, não faz muito tempo, quando a gente perguntava para alguém sobre autismo, alguém dizia que conhecia alguém que tinha autismo. Hoje a gente já sabe porque tem alguém na família. Com os dados americanos, aí infelizmente o Brasil não possui dados nesse sentido, de 36 nascimentos, um diagnóstico, nessa proporção e nessa velocidade, vamos ter um em cada mesa do café da manhã, doutor? As pessoas estão cientes disso? A programação é que tem um estudo falando que, recente, falou que em 2060, se não me engano, 50% da população vai ser autista. Aumentou nos últimos 10 anos para 800%. Você vê, hoje em dia, na sala de aula, você tem uma criança ou duas autistas, 3, 4, há 10 anos, a gente não via, né, criança com autismo na sala de aula. Todos, era um ou outro. A gente fala que, na neuropediatria, a gente que é da área acadêmica, da universidade, autismo chama todas as academias. Eu tenho autismo há 5, 10 anos. A gente vê, mostrava, explicava. Hoje, 90% dos atendimentos são crianças com autismo. A gente vê realmente vendo explosão de casos e a gente tem que se adaptar enquanto sociedade a isso, para incluir, acolher, para que as pessoas tenham o seu espaço como devem. E aí o poder público tem que criar uma forma de chegar até essas pessoas. Precisamos saber quantos são, e não só autistas, síndrome de Down e outras doenças, e aquilo que não é doença também, síndrome de Down não é doença, deixe-me fazer uma correção justa aqui, uma modificação genética nessas pessoas, mas que são pessoas com deficiência. Precisamos saber quantos são, onde estão e em que condições. Sem essas 3 respostas, doutor, qualquer política será pouco assertiva, salvo numa loteria. É preciso que a gente conheça e trabalhe. Até hoje, apenas a Uncisal tem alguns dos profissionais, pelo menos na sua formação, para o atendimento dessas pessoas, o acolhimento dessas pessoas nas estimulações precoces, como é o caso aí da terapia ocupacional e também da fonoaudiologia. Parece-me que uma faculdade privada tenta, nesse sentido, trazer uma segunda turma. Mas vamos todos precisar. Nós descobrimos agora esses profissionais. E é preciso que a cidade ela se mostre mais receptiva, mais atenciosa. Nós temos uma cidade agora onde as pessoas estão vivendo mais, vão passar mais tempo aqui. É preciso menos capacitismo, menos etarismo, para que a gente possa viver com um pouco mais de humanidade, doutor. Exatamente, é isso que a gente precisa. Eu acho que, assim, devido a esse momento de que a gente não está preparado ainda para lidar, né, para conseguir atender todos, a gente tem que se preparar e tem que ser rápido, que está exigindo. Estimulação precoce realmente é a chave do sucesso no tratamento do autismo. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, quanto mais precoce melhor. A gente consegue dar o diagnóstico com 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Então, assim, usar da capacidade cerebral chamada neuroplasticidade, que é o cérebro se adaptar, aprender, usar muito disso para a criança evoluir, desenvolver, e ser uma criança, um adulto, um adolescente, independente, funcional, do trabalho, faça mestrado, doutorado, pós-graduação, né, porque o autismo não é retardo mental, o autismo é comportamental, e se estimulado precocemente e adequadamente, pode chegar a lugares
inimagináveis lugares voar, decolar, e a gente tem que trabalhar para isso, para que a criança, o adolescente, o adulto, se alcance grandes voos. Doutor Rodrigo Araújo, a nossa gratidão, viu, pela gentileza de nos atender, tocar num assunto que é ainda delicado, mas é urgente. A gente precisa conversar sobre essas questões, trazer mais luz para esse túnel, porque essas pessoas existem, elas continuarão a existir e pela frequência dos diagnósticos existirão em um percentual muito expressivo da nossa sociedade. E a sociedade precisa se abrir para essa discussão, acolhê-los e entender de que essa é uma missão de absolutamente todos. Todos. Doutor, muito obrigado. Eu te agradeço o espaço, a gente está sempre à disposição, que a gente deve abrir os olhos para o autismo e não fechar como se não existisse. Que a gente pudesse ajudar na questão de conscientização, de esclarecimento. Estou sempre à disposição, Edilson. Um grande abraço, tá? Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o médico neuropediatra, o Dr. Rodrigo Araújo. É preciso que a gente tenha uma ideia mais clara sobre como isso incomoda muita gente, né? Esses fogos de artifícios com estampidos. Isso é preciso ser melhorado. A gente tem que tornar essas celebrações que são feitas com dinheiro público, principalmente, mas com dinheiro privado também, elas precisam ser mais inclusivas, elas precisam ser menos estressantes. Essas pessoas precisam e devem gozar do direito da tranquilidade. Por que a gente não consegue lidar com isso com mais tranquilidade? Às 10h mais 31 minutos, faremos aqui um breve intervalo. Em seguida você acompanha o repórter CBN.